o fato, de acordo com o relato bíblico, os governantes dos filisteus não entrarem nessa cidade de Bet-Shemesh é uma forma de demonstrar que reconhecem que essa cidade não está sob seu controle. Entretanto, ao mesmo tempo, em 1 Samuel 6,19, aprendemos que Bet-Shemesh não é o lugar adequado para receber a arca. Tá? E olha aqui o texto. E o Senhor feriu os homens de Bet-Shemesh, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. A Septuaginta, né, os filhos de Jeconias, Joaquim, não se alegraram quando viram, feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. E aí é daqui que vai sair as superstições, né, do que tem aí dentro, do que ela faz, porque o povo não consegue ler um texto que não dê resposta completa, sem enfiar no texto um monte de ideia sua. Isso é uma problemática, porque não é assim que funciona na ciência. Pesquisa científica é assim: a gente lê o texto parece incompleto, o texto não justifica o que aconteceu, não dá para saber o que tinha lá dentro, não dá para saber por que como que Javé feriu aquelas pessoas só porque eles olharam dentro da arca, o que aconteceu, por que não podia olhar? E aí o que a gente faz? Indiana Jones enfia um monte de coisa, né, que faça sentido para a cabeça da gente. Na ciência, não. Se a gente encontra o texto assim, um texto que não dá todas as respostas, a gente não enfia resposta sem fundamento. A gente diz, não tem resposta ainda. Entende? A gente só afirma aquilo que a gente tem certeza. Essa é a diferença da ciência com a religião. A Septuaginta, que é a tradução grega, tem o nome do rei da Judéia, que foi exilado pelos babilônios em 597. Para o texto massorético, a intervenção punitiva de Javé é provocada pelo fato dos homens do lugar olharem para dentro da arca. Olha só, olha o que aconteceu aqui. O texto massorético, que era cristã, contexto cristão, né? Você vai ver a tentativa de fazer assim. Eles foram exilados para a Babilônia porque olharam para dentro da arca. E querem enfiar a resposta aqui dentro. Tá? De acordo com MacArthur Jr., os filhos de Joaquim seriam um erro do grego para o original hebraico, que teria sido os filhos dos sacerdotes, Kohanim. Tá? Então, veja que ainda tem a problemática de inserir nomes que não estão no texto hebraico para fazer um sentido, para relacionar uma outra situação que não tem relação nenhuma com essa narrativa. Então, o número, inclusive, está faltando em alguns manuscritos, tá? Possivelmente foi inserida depois, ou um copista colocou na margem e depois o copista seguinte enfiou a anotação da margem no texto mesmo. Isso é muito comum, gente. Então, precisa se levar em consideração que não é um texto que dê muitas explicações a respeito, tá? Essa passagem também apresenta uma praga devido à arca, mas atingindo dessa vez uma cidade da Judéia e provocando uma nova transferência de local da arca. De acordo com o texto massorético, ou seja, vocalizado na era cristã, os homens de Bet-Shemesh olharam para a arca e o que se subentende é que provavelmente eles abriram a arca mesmo para olhar no interior. Tá? Então, não é como se eles só tivessem olhado para ela. Tá? E veja que já muda completamente o sentido do que olhar dentro dela. Então, eles viram uma arca, a representação de Javé,
E essa é a ideia que é colocada pelos maçoretas, né? Que eles viram na arca a representação de Javé e que isso teria provocado a ira de Javé. Isso indica que a arca provavelmente continha uma pedra ou uma estatueta representando o Deus de Israel. Tá? E isso, quem defende é o próprio Thomas Homer, que dentro da arca poderia sim conter uma pedra ou uma estatueta representando o Deus de Israel e que não poderia ser visto. Assim, o comportamento de certos habitantes de Bet-Shemesh desqualificou o local para acolher a arca de Javé, que seria qualificada como sagrada. Essa santidade de Javé pede para ser cuidada por uma equipe adequada num local apropriado. Então, veja que, de repente, essa arca que era manuseada por qualquer pessoa, né? Porque não existe uma classe específica de pessoas nesses textos de tradições mais antigas que carregavam a arca. Então, as pessoas carregavam a arca para dentro do território de guerra, guerreavam, Javé estava lutando, e, de repente, depois que volta do território estrangeiro, tem que ser um local específico, um local sagrado, e tem que ser pessoas consagradas para carregar ela. Veja que houve uma mudança completa na forma de se relacionar com esse objeto. E veja novamente o paralelo com a ideia do santuário de Javé e a do templo, né? Com a ida da elite para o exílio na Babilônia. Então, antes do exílio, havia um templo, mas as pessoas também adoravam em outros locais a Javé. E quando a elite volta do território estrangeiro, como se elas elas transportassem a presença de Javé, essas elites, então, agora determinam que Javé só pode ser adorado em Jerusalém, centralizam o culto no pós-exílio, e agora defendem que só eles podem manusear aquele santuário, a presença de Javé e os sacrifícios. Então, é algo muito semelhante com o que acontece aqui. É como se essa narrativa de mudar a arca, de manuseada por qualquer pessoa, mas depois que é tomada e devolvida pelos estrangeiros, ela agora só pode ser manuseada por um determinado tipo de pessoa e só pode ficar em santuários. Essa mudança refletisse o próprio culto a Javé, que é centralizado depois que a elite retorna do exílio. Tá bem?